Oi, meu nome é Lives e eu estou há 84 anos tentando gravar esse vídeo. O armazenamento do meu celular, que é o que eu uso pra gravar, tá acabando, então o meu celular ficou parando a gravação no meio várias vezes, mas agora eu acho que eu resolvi o problema. Enfim, hoje a premissa é simples. Eu vou falar dos meus 10 filmes favoritos de todos os tempos. Pouco tempo atrás eu fiz uma série chamada Uma Década 10 Filmes, tem uma playlist com ela, vou colocar aqui nos cards, onde eu falava dos meus 10 filmes favoritos de cada década. Só que hoje eu tô aqui pra falar dos meus 10 filmes favoritos de todos os tempos. O que foi uma tarefa bem difícil de fazer, não só porque o armazenamento do meu celular ficou acabando durante a gravação, mas porque na preparação pra pensar nesses 10 filmes foi muito difícil, porque eu vejo muito filme e eu gosto de vários deles. Então foi bem complexo conseguir separar só 10. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar uns mini anúncios aqui no início. Me segue nas minhas redes sociais porque eu estou postando vídeo 3 vezes por semana nelas, principalmente para você que não tem paciência para ver um vídeo de 15 minutos. Porém, semana passada, um dos meus vídeos no TikTok foi bloqueado por infringir as leis da comunidade. Sendo que eu não fiz nada demais no vídeo, o vídeo tá de pé no Insta. Mas enfim. Outra coisa que seria muito legal se vocês fizessem é se inscrever caso você ainda não seja inscrito, deixar like no vídeo porque me ajuda muito com o engajamento e comentar o que vocês querem ver aqui no canal. Porque eu vou ser honesta, eu meio que tô sem ideia agora que passou a temporada do Oscar. Então, sem mais enrolações, vamos para a pauta principal desse vídeo. É claro que eu não poderia começar diferente e não falar dos meus top 4 do Letterboxd. E o primeiro deles é Persona. Eu amo Persona. Conhecido em português também como Quando Duas Mulheres Mentem. Eu creio que seja esse o título. Mas, meu Deus, que título horrível, não faz justiça ao filme. E nesse vídeo eu não vou ficar falando muito das histórias dos filmes, mas sim o porquê que eu gosto tanto deles. E eu gosto desse filme porque ele fala de uma questão muito latente da melancolia feminina. Seja você uma mulher cis, uma mulher trans, uma pessoa não binária, uma pessoa transmasculina, ter a vivência feminina gera uma melancolia muito profunda em todo mundo, creio eu. Visto que a gente vive com expectativas da sociedade para conosco. E com estereótipos que a gente deve seguir ou não seguir. E é muito engraçado um filme tão bom falando sobre perspectiva feminina ter sido dirigido por um homem. Mas o Ingmar Bergman não brinca em serviço e ele entrega um dos melhores filmes de todos os tempos em Persona, na minha humilde opinião. Então, caso não tenha assistido, recomendo que assista. Como é um filme relativamente clássico e popular, deve ser bem fácil de achar na internet. Eu assisti na internet e foi bem fácil de achar. Então vocês não têm desculpa para não assistir essa obra-prima. O segundo da lista de hoje é Scott Pilgrim, que está nessa lista puramente por afeto e nostalgia. Não que o filme não seja bom, as interpretações são super divertidas e exageradas, que era o objetivo, e tem frases icônicas que viralizaram aí mundo afora. Mas eu amo muito Scott Pilgrim, e eu já falei dele aqui no canal no Uma Década 10 Filmes 2010, porque é um filme que eu amo muito e eu amo muito ele pelo valor nostálgico que ele tem. As cores vibrantes, a estética indie trash do final dos anos 2000 e o suco de cultura pop que é esse filme, sejam com referências à música, videogames. E eu amo muito esse filme, amo tudo que envolve Scott Pilgrim, sejam os quadrinhos, o jogo, o filme ou a série que saiu na Netflix mais recentemente, acho que foi em 2024. Eu gosto bastante da série porque ela corrige certas coisas bem machistas que existiam meio que na obra original, e aí envelheceu meio mal, e os autores ficaram tipo, nossa, melhor dar uma mudada, né? e ainda bem que eles mudaram mesmo. A única coisa que não mudou é que o Scott continuou sendo Jack na animação. Mas de resto ficou melhor. Acho meio difícil vocês não terem assistido Scott Pilgrim.
Mas se não assistiram também assistam, porque é muito engraçado. Pra mim é como sentir um abraço quentinho num dia triste. E eu meio que influencio todo mundo que eu posso a assistir Scott Pilgrim. O terceiro filme da lista é Monster, do Hirokazu Koreeda, que é um filme coming of age. Eu, pessoalmente, não sou a maior fã de coming of age do mundo, mas eu amo esse filme porque ele é um coming of age queer. E assim, caso não tenha dado pra perceber pela forma com a qual eu me apresento e pelas coisas que eu falo, pelas minhas militâncias constantes, eu não sou uma pessoa cis heteronormativa. E é por isso que Monster me pega tanto. Porque o filme inteiro é praticamente os menininhos sendo hostilizados por serem o que eles eram, sendo que eles nem sabiam um nome pra isso, sabe? E é uma experiência que eu vivi crescendo num ambiente conservador, onde muitos anos eu fui zoada por ser algo que eu sequer sabia que eu era. No fim eu era mesmo, mas eu não sabia. E eu achava que tinha algo de fundamentalmente errado comigo, só que não, eu só era diferente. E esse filme meio que mostra pra todo mundo que, tipo, ser diferente não é ruim, existem outras pessoas diferentes assim como você. E que mesmo que seja um final relativamente triste, que me faça chorar rios, querendo ou não, é um final positivo pra aqueles dois garotos. Então eu recomendo muito. Eu assisti... A segunda vez que eu assisti ele, eu assisti com a minha mãe, e ela também chorou bastante. E além do fato de que a sonoplastia do filme é maravilhosa. O filme ele é dividido em pontos de vista diferentes ao longo da história e existem gatilhos sonoros na história. Então, por exemplo, acontece alguma coisa no primeiro ponto de vista que tem um barulho de sirene. No segundo ponto de vista, você ouve o barulho da sirene e sabe o que aconteceu no primeiro ponto de vista tá acontecendo ali simultaneamente. E isso também me fez ficar completamente apaixonada pelo filme, é a coisa mais linda. Em quarto lugar, temos Hereditário, que tem vídeo dedicado a ele aqui no meu canal, vou colocar aqui nos cards. E pra mim, Hereditário é uma das obras-primas do cinema de terror moderno. Eu amo o gênero de terror como crítica à sociedade, mas eu também amo o gênero de terror como metáfora a situações do dia a dia e situações de saúde mental. Então, Hereditário pra mim foi um prato cheio. As relações familiares são muito bem escritas. É tudo muito bem feito. A atenção ao detalhe é maravilhosa. Daqueles filmes que você não pode ver só uma vez. Você vê várias e a cada vez que você assiste, você descobre algo novo. E esses são meus tipos de filme favoritos. E se você também gosta de filmes como esse, eu recomendo muito que você assista Hereditário e outros filmes do Ari Aster, porque o cara é um gênio. E, inclusive, tem mais um filme do Ari Aster nessa lista, mas eu falo disso depois. E como eu já tenho um vídeo inteiro dedicado a esse filme aqui no canal, não vou me estender muito sobre ele. Em quinto lugar está Nosferatu, o original de 1922, do Murnau. Expressionismo alemão, que foi um dos primeiros movimentos do cinema, é o meu movimento favorito. Porque é teatral, é dramático, é exagerado. As maquiagens são grotescas, os cenários se movem junto com os personagens. E eu acho isso sublime. Eu sou completamente apaixonada pelo expressionismo alemão. E eu lembro quando a gente estava aprendendo sobre esse movimento na aula de História do Cinema ali no primeiro semestre, eu era a pessoa mais animada da sala, eu não calava a boca. Toda hora eu levantava a mão pra falar alguma coisa. E eu reconheço que eu posso ser meio chata e meio irritante quando se trata disso. Mas fazer o quê? Eu gosto. E eu amo tanto o Nosferatu de 22, porque, cara, pode até ser considerado um terror de forma temática, mas eu rio muito com esse filme. E é uma risada de coração, assim, sabe? Aquelas risadas que aquecem. Não uma risada de tipo, meu Deus, esse filme é ridículo.
E eu assisti ele pela primeira vez no YouTube, inclusive o filme ainda está no YouTube para quem quiser assistir. E ele é maravilhoso. Teve todo um rolê jurídico com a família do Bram Stoker, né, que é o autor original de Drácula, que foi o que baseou a história de Nosferatu. E quase todas as cópias do filme foram queimadas. E simplesmente o filme foi salvo devido à pirataria. Viva a pirataria! Nós apoiamos muito pirataria nesse canal. O próximo filme também é um filme expressionista alemão, que é O Gabinete do Dr. Caligari, que foi esse filme que me fez iniciar essa paixão pelo expressionismo alemão. Pra quem não sabe, mas eu já demonstrei aqui no canal algumas vezes, eu sou muito fã do My Chemical Romance, que é uma banda emo do início dos anos 2000. E no álbum deles, que é o Welcome to the Black Parade, o Gerard Way usou muitas coisas conceituais do expressionismo alemão. E ele utilizou de muitas referências do Gabinete do Dr. Caligari. E foi por causa desse álbum que eu fui assistir aos filmes expressionistas alemães e fiquei completamente apaixonada. Então, obrigada, Gerard Way, por me apresentar mais uma coisa boa na minha vida. E o Gabinete do Dr. Caligari é meio que considerado o início do expressionismo alemão. Pra mim é o ápice, na verdade, porque é a caracterização exagerada, são maquiagens extremamente marcadas, uma luz muito bem desenhada, cenários malucos. E eu sou completamente apaixonada. Também é um filme que tem pra você assistir no YouTube. Ele é meio longo. Tanto o Nosferatu quanto o Gabinete do Dr. Caligari são meio longos, então talvez nem todo mundo tenha muita paciência pra assistir. Além de ser um filme mudo e em preto e branco. Mas pra mim isso faz parte do charme. Nem todo mundo precisa gostar. Inclusive, nem dá pra ver direito, mas aqui é um postcard do Gabinete do Dr. Caligari na minha parede. Em sétimo lugar nessa lista está Pânico, o primeiro do Wes Craven. Cara, o Wes Craven me criou como ser humano. Eu sou apaixonada por terror. Sejam os clássicos, como falei aí, de Nosferatu, sejam filmes mais recentes, como Pânico. Claro que o terror teve o seu auge nas décadas de 70 e 80 e muitos clássicos surgiram dessas épocas. E sou apaixonada por todos, mas eu tenho um carinho muito especial por Pânico, porque é um filme que fala sobre o fenômeno do terror, como a sociedade moderna começou a reagir de acordo com os terrores, e uma reintrodução do subgênero slasher completamente diferente do que a gente já tinha visto antes, com a ajuda da tecnologia e tal. Por mais que a franquia não tenha tomado o melhor rumo, vide Pânico 7, ainda é uma franquia que tem o meu coração. Mas principalmente o primeiro, porque todos os personagens são incríveis. É uma obsessão, gente, não é uma fase. Em oitavo lugar, claro que ia chegar uma animação aqui na lista, temos Ponyo. Já falei de Ponyo aqui no canal. Também em Uma Década 10 Filmes, mas é um filme que eu tenho muito afeto pela lembrança nostálgica. Porque praticamente metade da minha infância, assim, foi com TV aberta. E aí, quando a minha família se mudou, a gente foi pra uma casa maior, que a gente morava num apartamento e a gente foi pra uma casa. A gente adquiriu TV a cabo. E na Discovery Kids, toda semana passava Ponyo. E sem falta eu assistia. Eu e minha irmã. E esse filme ganhou um espaço muito grande no meu coração. Não só porque eu sou apaixonada pela obra do Miyazaki, porque já falamos aqui nesse canal do quanto eu amo animação. Mas porque é um tempo que eu passava com uma pessoa que eu gosto muito, que é minha irmã. Então tenho lembranças quentinhas e gostosas desse filme. Mudando totalmente a vibe, temos Midsommar, que é o outro filme do Ari Aster que eu falei que ia estar nessa lista. Eu até pensei em fazer um vídeo dedicado a ele aqui no canal, mas já tem
tanto vídeo sobre Midsommar na internet. Digamos que o meu canal não seja o mais engajado do mundo. Então não é um tema batido que nem esse que vai me fazer ganhar visualização. Mas Midsommar é outro filme do Ari Aster que considero o cara simplesmente um gênio, porque ele coloca detalhes em tudo. A direção de arte tem a ver com a história, o som tem a ver com a história, a fotografia, a luz tem a ver com a história. E tudo isso de forma narrativa, não só de forma temática. Então é um filme que eu gosto muito. E tem a Florence Pugh, gente, eu sou apaixonada por essa mulher. Não tenho o que reclamar de Midsommar. Eu, até hoje, assisto vídeos de pessoas falando de Midsommar. E eu assisto o filme também, e eu sempre encontro novas informações. E eu amo esse filme por causa disso. Então, recomendo que vocês assistam também. Por último, nessa lista está Veludo Azul, de um dos meus diretores favoritos da vida, David Lynch. Cara, esse homem é completamente fora da curva, mano. Ele é incrível, ele é diferente de tudo que você vê no cinema mainstream hollywoodiano. E ele chegou lá mesmo fazendo um cinema considerado esquisito, surreal, mas é justamente essa estética meio surrealista, meio onírica que me faz gostar tanto do Lynch. Eu até falei disso no vídeo passado em Bugônia, que eu também gosto do Yorgos Lanthimos pela mesma qualidade, e eu considero o Yorgos Lanthimos meio que um sobrinho de terceiro grau perdido do David Lynch. Porque, tipo, não é a mesma vibe, mas é uma estranheza que a gente não tá acostumado a ver. E essa minha admiração pelo Lynch só aumentou depois do falecimento dele e que depois que eu conheci mais obras dele. Inclusive, atualmente estou reassistindo Twin Peaks e essa série é maravilhosa, recomendo muito que assistam. Assim como o Veludo Azul, que está na Netflix, então é fácil de assistir. E não recomendo que assistam apenas Veludo Azul, recomendo que assistam tudo que vocês possam achar do Lynch. Porque esse cara é praticamente um cérebro com pernas. E é isso. Esses foram os meus 10 filmes favoritos de todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam dos recadinhos ali do início do vídeo. Me sigam nas redes sociais. Curta, comente e se inscreva. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês acham que possam se interessar. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau!